Olá, nono ano! Vamos para a abertura do nosso capítulo. A Revolução Russa está na página 34, capítulo 2. E a nota de abertura é essa imagem impactante, esse documento histórico da época, que é uma alegoria da sociedade czarista, uma sociedade de um império absolutismo russo, nos moldes medievais ainda, né, gente? Você tem todas as revoluções burguesas, as revoluções modernas que acontecem, mas a Rússia permanece os mesmos elementos medievais, mesmo no início do século XX, né? E essa alegoria mostra bem como que essa sociedade era dividida. Vamos estudar essa imagem para poder entender melhor esse documento. E ao lado, mesmo no alto da página, vocês têm as traduções desses dizeres que estão no alfabeto cirílico russo, né? A primeira imagem, a que está no topo da pirâmide, é a imagem do czar Nicolau II, né? Com o cetro, com a coroa, etc. E a inscrição sobre ele é: nós reinamos. Quem reinamos, gente? O czar, a família dele, a alta nobreza, né? Logo abaixo deles, notem com delicadeza essa imagem. Você vê figuras representando o sacerdócio religioso, lembrando que a religião e o Estado sempre andam juntas, de mãos dadas. E você vê uma mulherzinha aqui com as tetas de fora e a outra aqui à direita com uma criancinha servindo, numa condição servil, e eles estão aqui bebendo, se divertindo e coisa e tal. Gente, a igreja do czarismo russo vai ser a Igreja Católica Ortodoxa, aquela resultante do cisma do Oriente lá na época das Cruzadas ainda. Aqui no Ocidente nós temos o catolicismo católico romano, né? O catolicismo romano. Enquanto que no Oriente ficou a Igreja Ortodoxa grega e russa, no caso aqui a russa. A inscrição sobre eles é: nós rezamos por vocês. Abaixo deles, vocês veem os nobres, as pessoas que têm aí as insígnias, que têm as facilidades e concessões, né? Com muito dinheiro, comidinha, né? Algemas e 4 indivíduos aqui numa situação bem difícil, né? Essa aqui, gente, é a representação maior da grande elite, né? Da elite nobre e da elite também que vai ocupar os cargos públicos na Rússia czarista. A inscrição sobre elas é: nós o julgamos. Então, claramente é uma representação aí dos corpos jurídicos e etc. que tem na sociedade czarista. A justiça, a política, a nobreza russa. Abaixo, olha que é uma imagem complexa, né? Aqui você tem a representatividade da nobreza, o rei, aqui com certeza deve ser aqueles ministros, né, que sempre participam do governo junto com o czar, o exército, aqui tem um cara aqui que tá até com um bandolim na mão, ó, os guardas representando o exército, e aqui o povo, ó, sofrendo uma coerção, uma violênciazinha básica, e a inscrição sobre eles é: nós tomamos conta de você. Lembrando que o exército é uma violência legalizada, usada pelo Estado autocrático, pelo Estado ditatorial, né, para zelar dos seus cidadãos, dos seus súditos, né, usando a força como veículo de dominação, né? Nós tomamos conta. Abaixo deles, aqui, ó, já quase na base da pirâmide, vamos olhar mais de pertinho, mais pessoas aí, ó, com uniformes oficiais, a burguesia ou a elite, né? A elite, gente rica tomando uns goró, comendo bem, né? Os sacos de dinheiro e as pessoas pedindo esmolas, recebendo esmolas dessas pessoas, ó.
um cavalo magrinho, as pessoas pobres, e a inscrição sobre elas é: nós alimentamos vocês. Claramente isso é uma referência, então, aos governantes menores, né? Os prefeitos, os delegados, aquelas pessoas que cuidavam das instâncias maiores. Nunca é tarde para lembrar que o Império Russo era gigantesco em proporções geográficas. A Rússia que nós conhecemos hoje não é nem 70%, 60% do que era esse Império Russo antigamente. A inscrição sobre eles, então, nós alimentamos vocês. E na base da pirâmide, né? Você vê aí a galera com a marretinha na mão, artefatos de produção rural, de agricultura, a galerinha com o machadinho, tem até um aqui que tá com a espingardinha na mão. A inscrição sobre eles é: e vocês trabalham, representando claramente a classe trabalhadora dessa sociedade russa. É importante salientar que essa Rússia de 1917, início do século XX, é uma Rússia em sua majoritariamente rural, 5% apenas era urbana. Existiam poucas cidades que eram urbanizadas e industrializadas e que já tinham entrado naquela corrida industrial da segunda fase. Em sua maioria eram camponeses. Lembrando que essas relações feudais existiam muitos grupos étnicos, grupos culturais que tinham sido dominados ao longo do tempo pelo Império Russo e que viviam numa situação semelhante aos feudais, né? Eles não ganhavam nada para trabalhar, pagavam impostos, viviam ali da terra que não eram deles, a propriedade privada não existia e etc. Então, claramente, é uma sociedade extremamente desigual, é uma sociedade extremamente sectária, não é? É uma sociedade extremamente oprimida, né? Para começar, temos uns questionamentos aqui nesse quadro abaixo. Gostaria de fazer com vocês aqui só oralmente. Observe a imagem e responda as questões. Que sociedade ela representa? Já dissemos que representa a sociedade czarista russa antes da Revolução. Quem são os personagens e como foram representados nela? Acho que a gente fez isso muito bem no início, né? Onde cada um representa, então, um setor da sociedade. Em sua opinião, o que esta obra critica? Acho que está claro que ela critica o sistema absolutista czarista, né? Que é para você ver, você tem poucos governantes, poucos no poder, em detrimento de uma grande maioria que é oprimida e que trabalha e etc. Você se lembra de alguma imagem em que a sociedade era representada de forma parecida com essa? Qual? A gente tem várias, né? Se você se lembrar da pirâmide societária egípcia, é muito parecida. Sociedade feudal, sociedade romana, enfim, todas as grandes sociedades aí que sempre abusaram dos trabalhadores. Mas a pergunta que eu quero deixar para a próxima aula é a seguinte: existiam pessoas insatisfeitas com o czarismo? Essas pessoas tinham condições para fazer uma revolução? Essas pessoas tinham suas razões para querer inverter essa lógica social de dominação? É isso que a gente vai falar na aula que vem. Um abraço a todos, muito obrigada e até a próxima aula.